Oi, eu sou a Joana. Oi, eu sou a Judite. E esse é o Hey Girl, E no episódio de hoje... vida após o ensino médio. Então, a gente estava começando hoje, e como é o nosso primeiro episódio, achamos que era legal fazer um tema da nossa vida. Sim. Pra quem não sabe, a gente recém terminou o ensino médio, não faz muito tempo. Temos 19 anos. Sim, e a gente tá passando pelo drama de ser neném. Nem estuda, nem trabalha. E eu lembro de quando eu era menina, né, com uns 12, 13 anos, que eu via essas enquetes de neném. E eu ficava, nossa, que vagabundo, não trabalha, nem estuda, não faz uma faculdade, nem pra fingir. E hoje em dia eu sou um deles. A gente descobriu que, na verdade, a vida é muito mais complicada do que parece. Quando você cresce, as coisas não acontecem, sabe? Se você não correr atrás e, sei lá, não dar a sorte de conseguir, porque tem essa questão, sabe? As coisas, elas não caem de mão dada. Às vezes você não consegue. Simplesmente você não consegue. Você pode tentar. Por exemplo, eu comecei agora a entregar currículo. Eu tenho um curso de professora, eu sou professora formada. E eu entreguei currículo em tudo quanto aqui é a escola. E eles estavam já com as equipes formadas. E aí, como é que você faz? Você fala para demitir um professor, colocar você que não tem experiência, porque estágio é estágio, ser professor é outra coisa. Pois é. E vai colocar você que já é nova, porque as pessoas têm preconceito com professoras novas. Você já deve ter ouvido, mas ela é novinha, será que ela sabe ensinar? É aquele drama do você precisa de experiência para trabalhar, mas, tipo, como você vai ter a experiência se eles não te oferecem um emprego? Exato. E as questões de concurso público, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós somos do Rio. Nem vale a pena. Pra quê? Pra você ficar 2, 3 meses sem receber salário? Não, e um adendo, vale acrescentar também a questão da faculdade, que eu acho que no Sudeste, de uma maneira geral, é bem mais difícil, porque as faculdades, elas... Por exemplo, aqui tem o FRJ, tem a UF, que são faculdades famosas. Em São Paulo tem a USP. Tem a PUC. Então, é muito mais difícil você entrar, as notas são absurdas. Tipo, eu tenho amigos no Sul, tipo, no Paraná, né? Uhum. Que ele passou pra pedagogia com a nota que eu tirei e não passei em nada aqui. Eu fiquei bem triste. Eu tenho um colega meu que se formou no mesmo ano que eu. Não éramos na mesma sala, mas era da mesma escola. E ele foi pro Sul. Agora, onde eu não sou, eu não sei. Sei que ele tirou uma nota tão alta que ele poderia escolher entre vários cursos. Aí é close. E ele ficou entre engenharia, não sei o que, uma coisa assim que usa muito a matemática, e enfermagem. Uhum. E eu fiquei assim, se ele fosse aqui no Brasil não, no Rio... Tipo, provavelmente ele até passaria pra alguma coisa, pedagogia. Porém, ele não ia passar pra nada muito relevante. Não que pedagogia não fosse relevante, mas é a menor nota, eu acho que no Brasil todo é pedagogia. Tipo, o meu irmão, na verdade a gente passou pra uma faculdade, pra uma pública, a gente passou pra biblioteconomia na Unirio, os dois. Aonde você arruma trabalho disso? Não, tipo assim, é que biblioteconomia não é muito procurado, na verdade. Eu acho que até pode ser uma faculdade interessante, mas sabe aquela coisa que você só passou por passar? Tipo, não é nem o nosso interesse, então é complicado. Então assim, e agora, eu falo, a faculdade dos pobres é Estácio. É verdade, pelo menos aqui onde a gente mora. É. Estácio, Unigran Rio. Unigran Rio é o dos pobres em ascensão. Ou daqueles que querem fingir que são ricos. Porque, sinceramente, é muito complicado. Por exemplo, eu conheço gente que tá querendo fazer psicologia, essa área mais de humanas mesmo. E o curso de psicologia na Estácio, que é uma das mais baratas, se não a mais barata, das particulares, é R$1.000. E depois aumenta, não aumenta? Aumenta, por causa das matérias. Cada matéria é um valor. Então, por exemplo, vai chegar, por exemplo, no último período, que são as matérias porradeiras, que é aquelas que é o do curso mesmo. O valor já vai ter quase dobrado. Né? Exatamente, ou até mais. A gente não sabe. Então, assim, é muito complicado, porque dependendo de onde você vem, se a sua família tiver condições e você já entrar na faculdade... Eu tenho uma menina que estudou comigo, da mesma sala, e a mãe dela falou, ela não vai estudar não, porque ela não tem maturidade pra estudar. Ué, gente, como assim? E ela vai fazer faculdade. E ela tá fazendo faculdade, tipo, não tô desmerecendo isso, mas, tipo... Ela vai fazer... Ela tá fazendo fisioterapia. Fisioterapia. Então, tipo, pra ela tá muito bem, porque fisioterapia puxa muito, eu não sabia que era tão puxado. E com ela eu descobri que é muito puxado. E ela tá muito bem. Agora, por exemplo, eu tenho que trabalhar pra pagar minha faculdade. Mas eu não estou na faculdade porque eu não trabalho. E como é que eu arrumo emprego? Sem experiência.
que eles exigem experiência, Exato. mas eles não vão te dar um emprego pra você ter experiência. Então, a experiência, ela não surge no currículo, se é uma coisa que é boa, vai ressaltar. Inclusive, se tiver alguma empresa aí, ó, o pessoal ouvindo a No gente... Rio. Aí, ó, peguem leve. Porque tá difícil. E ainda mais aqui no Rio, né? As pessoas falam, mas o Brasil tá começando a ter emprego de novo. Não no Rio de Janeiro. Pelo menos, assim... Até tem por aqui, mas às vezes distante no centro da cidade. É nem isso, sabe? Por exemplo, quando o nosso shopping aqui da nossa cidade, ele reformou. Tá vindo restaurantes novos pra cá. Então, essas empresas que abrem vaga. Inclusive, eu fiz entrevista pra... Eu não vou falar o nome aqui, mas pra um fast food que abriu lá agora. Então, e assim, é complicado, porque aqui na Dutra, que é onde tem várias empresas transportadoras, elas estão fechando. E por exemplo, a empresa de ônibus que roda aqui na nossa cidade. Monopólio, inclusive. O monopólio, não vamos dizer denúncia, a empresa de ônibus aqui tem um monopólio, que ela é dona da cidade inteira. Ela roda até em Resende, basicamente, quase todos os ônibus ela comprou das outras linhas e é tudo dela agora. É um grupo de empresa. É uma empresa que comprou todas as outras. É tipo a Disney, sabe? Que comprou a Marvel, que comprou... Daqui a pouco a Marvel tá comprando... a Disney, né? Tá comprando a DC, porque aí pronto. Pode fazer o crossover perfeito. Crossover. Eu estou esperando um dia que a Disney vai comprar a Turma da Mônica. Nossa, seria o plano mais ambicioso de Disney comprar a Turma da Mônica. Eu acho que aí sim os Estados Unidos ia comprar o Brasil de vez. Gente, e também é bom ressaltar que, sei lá, deixem aí nos comentários como a família de vocês, se você é um neném assim como a gente no momento, como a família de vocês reage. Porque a minha, particularmente, desde o começo, né? Ela me julgava muito. Mas, sabe, as coisas não acontecem assim do nada. Tudo bem que não é legal você ter uma pessoa sem fazer nada na sua casa. Mas se a pessoa tá há pouco tempo e ela vai arrumar o que fazer, não pega pesado. E a tua família? A minha, né, no caso, como é recente agora... Porque eu tava fora do Brasil. Não achem que eu tenho dinheiro, porque eu não tenho, literalmente. Rica, ela é rica. Não sou rica. Judite. Sabe o trabalhador que mandou o seu Armando se fuder? Então, eu sou da cidade dele. Inclusive, vai tomar no cu seu Armando, se você estiver ouvindo. E todos os seus Armandos do Brasil. Não as pessoas do nome, mas os patrões que se comportam como tal. Se a gente ficar falando isso, ninguém vai querer empregar a gente. Desculpa aí, seu Armando. Emprega nós. Nós vamos encher os sacos de farinha. Mas, assim, a minha família, ela, tipo, ainda tá tranquila. Porque, como eu cheguei agora, só tem uma semana que eu tô aqui. Então, já viram que eu entreguei currículo. Sim. E a esperança ela já tem profissão. Porque ainda tem isso. Tem gente que se forma no ensino médio sem profissão nenhuma. Esses aí é que estão lascados. Realmente. No caso, essa é a... É o meu caso, o caso da Joana aqui. A Joana tá lascada. Não, mas eu cheguei até a trabalhar um tempinho como telemarketing, mas não rolou muito, sabe? Não deu muito certo. Mas eu continuo aí procurando, como eu disse, eu já fiz algumas entrevistas. E é isso aí, uma hora sai. E eu só entreguei currículos, né? Entreguei onde eu já fiz estágio. Mas é aquilo, também é época do ano, abril, né? Abril já tá na época de provas até. Mas abril? E quando vai fechar? Olha, me desculpe por isso. Olha, isso foi um verdadeiro humor, Nilce. Nilce de qualidade, não tem outra. Eu não podia perder essa oportunidade. Então, assim, é complicado. Agora, eu fico pensando nas pessoas que literalmente não têm nem o direito de eu tô desempregado, vou fazer o quê? E fica sentado no sofá. Aí realmente... Porque tem que trabalhar, que senão não tem comida dentro de casa, sabe? Inclusive, esse lance todo de... Tipo, tem gente que começa a trabalhar com os 10, mesmo que não seja... Trabalho infantil. Sim, numa coisa muito pesada. Eu vejo bastante bar, até lanchonete, a criança que atende você, sabe? Embora os pais estejam perto, mas tipo, é a criança que te atende. Uma coisa que eu cresci aqui em casa, não que meus pais sejam pessoas ignorantes, sabe? Sim. Minha mãe tá fazendo graduação e tal. E ela sempre falou que se ela tivesse um filho homem, ele ia, tipo, já com, vamos supor, 13, 14 anos, já ia trabalhar com meu pai no sábado. Porque ela fala que o homem já tem que se acostumar a trabalhar desde cedo, senão vira vagabundo. Eu não sei se tiver algum menino escutando e dizer que isso também acontece na sua família, deixa aí nos comentários, porque eu realmente não sei, porque eu sou filha única. Mas o que você acha dessa opinião? Eu acho que, assim,
lembrando que a minha mãe não é Sim. uma menina, minha Não, mãe sim, sim. já tá na meia idade, como dizem por aí. Uhum. Mas pros tempos atuais, qual é a sua visão disso? Eu acho que não é botar pra trabalhar senão virar vagabundo. Eu acho que você tem que ocupar a cabeça do adolescente e da criança. Sim. Porque não dá tempo de fazer besteira. Por exemplo, eu estudava numa escola integral. Eu saía 7 horas. Eu saía não. Eu tinha que estar lá 7 horas da manhã e voltava pra casa. Chegava em casa 7h30 da noite, 8 horas, dependendo do engarrafamento. Eu não tinha tempo, porque sábado e domingo era pra fazer trabalho. Sim. Então, tipo assim, eu não tinha tempo pra pensar em besteira ou de ficar de pernas pro ar. Sim. Então, isso eu acho sim que você tem que ocupar. Agora, fazer trabalhar já é outra Sim, e história. ocupar, seja, mesmo se o seu colégio não for integral, você trabalhar, fazer um curso. É, porque E- tem a idade. O E jovem uma coisa que eu acho muito importante também é você não deixar a pessoa deitar em casa, entendeu? é. Independente de ser menino e menina, todo mundo tem que ajudar em casa. E eu acho que, por exemplo, o meu irmão, ele foi criado muito com as coisas de bandeja. E hoje em dia ele não faz nada, não sabe fazer nada e não tem interesse em aprender. E eu acho que isso é preocupante, sabe? Porque ele cresceu achando que já que eu sou homem, eu não tenho necessidade Sim. de aprender. Não é tipo aquela questão do não, deixa pra lá. É simplesmente porque ele era homem, então ele não tem necessidade de saber as coisas de casa. Sim, já não foi o que aconteceu comigo, que a minha avó, ela sempre pegou no meu pé, tipo, você é menina. Por mais que pra mim não faz muito sentido, né? A diferença é o que? É o sexo, mas ambos No somos caso, é o órgão pessoas, genital. sabe? Sim, Ou nem isso, às vezes, porque há mulheres que, né? tipo, ser homem não te torna incapacitado de varrer a casa, lavar a louça, Sim. sabe? Todo mundo tem que trabalhar junto, coletivamente. E aí ninguém trabalha muito, sabe? Quando todo mundo se ajuda. Igual, eu conheço um casal de amigos da minha mãe, né? E o marido da amiga da minha mãe, ele cuida da casa, cuida das filhas. Ele faz até a química do cabelo da mulher dele. Gente, e assim, ele não é um homem, tipo, super como é que fala? Descolado? Não, é de... Desconstruído. Desconstruído, sabe? Ele é pastor, ele tinha tudo pra ser totalmente ignorante e achar Sim. que a mulher que tinha que limpar a casa. Foi sabe? mais ou menos a mesma coisa que aconteceu quando eu fui trabalhar no telemarketing. Um homem, ele foi fazer entrevista comigo e no primeiro momento eu até julguei ele, eu achei diferente, porque ele chegou na entrevista vestido como se estivesse indo pro culto ou voltando do culto. Às vezes ele até tava voltando mesmo com uma bíblia na mão, aquele sapato social, calça social e uma blusa social também. No primeiro momento é aquele negócio, tipo, poxa, o cara... ele tá indo fazer uma entrevista, provavelmente ele vai querer pagar de crente ou alguma coisa do De tipo. bom cidadão, De né? bom cidadão. Que hoje em dia você tem que ter uma religião Sim, certa, sei lá, ele vai... uma sexualidade certa, Aham. um gênero definido, porque você não pode Sim. ser fluido, pra No você primeiro ser cidadão momento eu de achei bem. que esse rapaz fosse apelar, sabe, pra religião, pra tentar conseguir um emprego. Mas é aquilo, a gente não deve julgar as pessoas sem nem conhecer, porque depois eu conversei, a gente acabou passando da entrevista, a gente foi trabalhar junto, e o rapaz, ele era incrível, sabe? Ele ajudava em casa, fazia muita coisa em casa, sempre ajudou a mãe dele, a família dele, ele era realmente uma pessoa de bem. Ele não era simplesmente cristão, porque você ser cristão não te dá um atestado de bom cidadão, sabe? Você não tem religião nenhuma, tipo... Sim. Entre você ser ateu e ser algum líder espiritual, isso não te dá atestado de boa pessoa. Se você tá aí e acha que é uma ótima pessoa só porque você é de uma religião e a outra não, amigo, você tá num caminho muito Sim. errado. Porque o que é certo pra você pode não ser pro outro. Da mesma forma que tem muita essa questão, não, mas a minha religião é o caminho. Sim, ela pode ser o caminho pra você, é claro. Mas quem é que te garante que tá certo, mais certo do que é do outro, mais errado do que é do outro? E às vezes a gente vê que as pessoas estão caminhando pra esse lado. E também, não sei de onde vocês são, né? Mas aqui na minha cidade abre igreja em qualquer esquina. É. Então eu não sei se é porque as pessoas estão sem emprego e pegam uma Bíblia e usam pra poder arrumar alguma coisa, algum dinheiro. Ou se é o desespero das pessoas, sabe? Porque a gente sabe que em meio de desespero, em época de desespero, as pessoas ou se agarram a algum maluco que fala que vai resolver tudo, que é o que aconteceu já muitas vezes Sim. na história da humanidade e não acabou bem. Ou então se agarra a religiões. E a Sim. religião, às vezes, até
assim, preocupantes que interferem No seu bem-estar, no bem-estar, na sua sabe? saúde mental. Exato. Que faz uma lavagem cerebral assim, muito pesada. Sim, eu acredito que a religião, ela é fundamental pra muita gente continuar viva e alegre. Sim. Porque ela te dá uma esperança, sabe? Vamos supor, todo mundo pode te consolo. odiar. Todo mundo pode te odiar, mas tipo, Jesus te ama. Mas você sabe que alguém na sua religião que é maior do que Sim. tudo, que todos, te ama. Então isso já é o E eu, suficiente. sim, exatamente. E a minha visão é que as pessoas não sabem viver, sabe, com esse pensamento. Eu, por exemplo, eu sou ateia. Então, tipo, eu aprendi a viver com isso, de acreditar que as coisas não necessariamente têm um sentido, sabe? Ou que, sei lá, que alguma coisa divina tá olhando por mim, que eu tenho que ser boa pra conseguir um espaço em qualquer lugar que seja. Não, eu sou o que eu sou na minha essência, sabe? E eu sei lidar com isso, mas eu entendo que tem muita gente que não saberia, que ia ficar deprimido e tudo mais. É aquela questão, né? Que às vezes a pessoa usa a religião como uma desculpa no sentido de conforto. Sim. Alguém morreu do nada, foi porque Deus quis. Eu perdi emprego, porque Deus quis. Eu tive divórcio, porque Deus quis. E isso conforta, sabe? De certa forma, acho que o luto passa mais rápido quando você... Sim. Porque o luto não é só pra morte, o luto é pra tudo. É qualquer tristeza que você tenha sofrido, você vai ter um luto. É um fim de relacionamento, uma mudança trágica, algum acontecimento. Tipo, nem todo mundo consegue encarar a maldade da vida, as coisas ruins da vida diretamente. Isso. Então a religião acaba sendo esse filtro para as coisas. E é preocupante, né? Porque teve a época que teve um grande desemprego de tudo e as pessoas começaram a se matar, sabe? Eu acho que aí que teve o grande boom das igrejas entrando e falando, não, vamos resolver a sua vida. Sim, e gente, tipo assim, eu posso estar falando besteira. Eu não tô querendo acusar nada, não tô querendo acusar ninguém. Mas eu já ouvi falar de um caso, por exemplo, na Universal, que... Eu não lembro, é o Edir Macedo? Acho que é. Enfim, eu não quero um processo aqui. Enfim. Pelo amor de Deus! Desculpa se eu estiver falando besteira, mas eu ouvi dizer que durante um tempo ele dizia que vendia terreno no céu, alguma coisa assim. Mas sabe? não é só ele, tem outras igrejas que é vassoura abençoada de não sei de onde, Jerusalém. Sério? Eu nunca ouvi falar disso. A caneta, Irmão, é sério, é tipo aqueles discursos. Eu peguei dinheiro emprestado com a minha vizinha pra vir aqui e hoje eu tenho 2 iates, 5 apartamentos. Tipo, bem aquilo, assim. tem a sua religião, tem a sua fé ou não, sabe? Faça o que te faz feliz, mas não seja bobo, não seja iludido. E tenha pé no chão, sabe? Tipo, eu acredito em Deus, né? Eu sou católica, mas Sim. eu penso assim, se eu não correr atrás do que é pra mim, Deus não vai me ajudar, porque Deus nunca dá nada de bombejada pra ninguém. Sim, todo mundo tem que ir atrás do que Tem quer. que lutar, Sim. entendeu? Hoje nós estamos desempregadas e nem estudando. No momento. Mas amanhã, Quem sabe quando... Porque hoje é um sábado, mas quem sabe quando sai o podcast mesmo, a gente já tá de emprego. A gente esteja empregada, sim. A gente deixa na descrição do vídeo, mas... A gente põe aqui a resposta, que a gente não sabe quando o podcast vai sair, porque tem todo o lance de edição e a arte. A gente ainda tá trabalhando nisso, mas em breve... ele sai. Sim. Mas é muito mais complicado você julgar, sabe? Porque na nossa idade a gente nem sabe direito o que é da vida. Eu já sei, ainda bem. Sim, o jovem hoje em dia ele é bombardeado com um monte de informações. Porque antigamente, muito antigamente mesmo, as pessoas não tinham tantas opções, eu acho. Principalmente a mulher. Por exemplo, ou a mulher ia ser professora, ou ela crescia para ser dona de casa, sabe? Doméstica. E mesmo os homens, ele ia trabalhar em alguma loja. Ninguém tinha muita perspectiva. Obra, sim. Mecânica, dirigindo. Ninguém tinha muita perspectiva de, nossa, eu tenho que fazer o curso superior. Mas e aí, qual superior eu faço? Ninguém sabe? tinha almeja o crescimento, por exemplo. Antigamente era assim, filho de advogado era, filho de médico ia ser. E filha de dona de casa também seria, filha de doméstica também seria, e assim sucessivamente. Só que agora, dessa geração, nossa geração agora, que é os millennials, né? Ninguém gosta muito da gente, mas estamos aí, fazer o que? A Toro surta. Nós temos muita informação. E a geração antiga nos julga porque temos muita informação e não sabemos usar. Mas eles não tinham informação nenhuma e têm a vida, entre aspas, não são todas as pessoas, estabilizada de certa forma. Sim, e eles têm muito esse julgamento do jovem hoje em dia não ter muita estabilidade.
Mas, nem emocional. Por exemplo, eu vi uma pesquisa, um dado, eu não lembro exatamente da onde, mas que dizia que hoje em dia os jovens estão começando a sair de casa aos 30. Porque hoje em dia as coisas estão mais difíceis. Você tem que ser mais capacitado. E às vezes, mesmo sendo capacitado, você ganha pouco. É complicado. É tipo assim, na época da minha mãe, lembrando, minha mãe não é uma senhora idosa, minha mãe é uma pessoa de meia idade. Ela, só o ensino médio dela já era uau. Sim. E ela tinha médio profissionalizante, ou seja, uau 2 vezes. Já uma geração 2 atrás da nossa, que vamos supor pessoas de 20 e poucos anos, quase 30, a faculdade, meu Deus, você tinha faculdade, você tinha seu emprego. Hoje em dia, você é só mais um se você tinha faculdade. Eu tava voltando um dia desses do telemarketing, tava voltando para casa, tinha acabado meu expediente e tudo mais. E eu tava conversando com uma colega de trabalho minha, e eu tava sentada do lado de um homem, e ela tava sentada na outra ponta, do lado de outro cara, porque não tinha 2 bancos juntos pra gente sentar. Enfim, a gente tava conversando, e uma hora o homem que tava do meu lado, ele virou pra mim e falou que ele tava indo pra uma entrevista também, e que ele era bem novo, e que ele tinha superior. Só que mesmo com o superior, ele não conseguia arrumar emprego senão em loja, sabe? Às vezes mesmo o teu superior não é garantia de que você vai atuar naquela área. Por exemplo, essa minha colega de trabalho, ela tinha técnico também em uma área distinta da que ela estava trabalhando, sabe? Então, por mais que isso enriqueça o currículo, nada hoje em dia é uma garantia. É mais assim, é sorte. Tem pessoas que estão na frente da corrida muito. Sim. Pessoas que já vieram de uma família estruturada, com condições financeiras, num lugar talvez não perigoso. E tem pessoas que têm que correr muito mais pra chegar no ponto de partida de outras, sabe? Sim, e é igual muito se fala que saber reconhecer isso não quer dizer que você não tenha se esforçado. Não tenha mérito. Sim, só que o lance é que você não precisou ter tanto esforço como aquela outra pessoa, sabe? Eu vou deixar no link uma conversa assim, mais ou menos, nesse sentido, que é do programa da GNT, lá do Fábio Porchat, que é muito interessante, que ele fala que ele já veio de uma família estruturada. Não sei se a família dele já tinha dinheiro, ele já era rico, mas talvez classe média ele devia ser. Sim. Que é muito perturbador uma pessoa que já tem condições de ter um futuro promissor, descobrir que ela só tá ali porque ela já tem uma chance à frente das outras. Sim. Como se isso tirasse, tipo, o mérito. Não é demérito você ter uma condição e conseguir alguma coisa. É demérito você achar que todo mundo tem a mesma condição que você. Sim, aquele negócio, meritocracia, desculpa, mas isso não existe. Só existiria se todo mundo tivesse o mesmo ponto de partida, as mesmas condições. Se o seu pai pode te pagar um intercâmbio, se o seu pai pode te pagar a faculdade, curso de inglês, quando você termina o ensino médio, pode pagar uma PUC pra você, você tá muito na frente de várias pessoas que têm que trabalhar para pagar uma Estácio. Entende? Então, saber reconhecer isso não significa que você não batalhou, que você não estudou, mas que você tenha noção de entender que nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. Tem uma parte que a gente estuda na pedagogia, né, que é você... É como se fosse uma igualdade dentro da escola, que a escola pública deveria fornecer, né? Que é, independente de ser negro, branco, índio, pardo, qualquer cor, amarelo, albino, se você é pobre ou rico, se você mora muito longe, se você mora perto, se você tem condições para se alimentar ou não, que na escola pública você deveria ter o quê? Vamos supor, você chega, você estuda. Só que, por que falam que a escola pública oferece comida? Por isso, que nem todo mundo tem condições de comer em casa. Então ele dá comida para todo mundo para ter, entre aspas, uma igualdade. Por exemplo, se você chega na escola com fome, você não vai aprender, porque você não aprende com fome. Não é mentira, não é mito de mãe querendo fazer você comer de manhã para ir pra escola, não. É verdade, é cientificamente provado que a gente aprende melhor bem alimentado, com um sono em dia. Sim. E tudo isso. Imagina, você tem que, por exemplo, eu pegava 2 ônibus para ir pra escola. Não é longe a escola onde eu estudava, só que a empresa de ônibus não faz o caminho direto, então eu tinha que pegar 2 ônibus. Agora tem gente que realmente mora muito longe da escola. Às vezes já chega tarde e não consegue dormir direito, ou então tem que trabalhar para poder botar comida dentro de casa. Sim. Ou não tem condições nenhuma e já vai com fome para a escola. Mesmo a escola dando comida, você tem os mesmos professores, o mesmo material, porque a escola
entre aspas, pública fornece o mesmo para todo mundo, mesmo assim, dentro da escola pública, que era ser lugar de total igualdade, não é, porque dentro de casa você já tem toda uma diferença. A minha família não é a mesma família do coleguinha do lado, sabe? Tipo, eu, graças a Deus, eu tenho a minha família estruturada, é pai e mãe, tudo bonitinho. Não no sentido de, é assim que funciona a família, não. Pai e mãe que os dois trabalham e botam comida dentro de casa, sabe? Necessidade, graças a Deus, a gente não passa. Mas eu sei que talvez uma amiga passe uma necessidade, sabe? Sim. E a gente vai ficando por aqui. A gente espera ter despertado alguma reflexão, algum pensamento. Consolo. Sim, se você tem algo a complementar ou quer ter um diálogo com a gente, porque a nossa fome é zero. Então pode botar aí que a gente vai responder. Vamos ficar felizes. Sim, independente da sua opinião, é sempre importante dialogar. Ou você que já tem um emprego ou já tá na faculdade, manda pra aquele seu amigo neném. Sim. A gente sabe que você tem um amigo assim. Todo a mundo gente sabe. conhece alguém assim. É, não fica com coisa não. Ou você que é, calma filho, calma filha, calma pessoa. Você vai conseguir, relaxa. Tudo vai dar certo no final, gente. Então é isso. Quem quiser deixar um comentário, ajuda, dicas, pode Deixa deixar. o like. Deixa o like, Compartilha com seus amigos, se inscreve no nosso canal que vai ter mais podcast daqui pra frente. E é isso, galera. Eu sou a Joana. Eu sou a Judite. E a gente vai ficando por aqui. Abraço. Tchau.